Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de estática, falando ainda de equilíbrio de forças de uma partícula. E agora a gente vai resolver um exercício em sistema tridimensional, mostrando mais uma vez como que é trabalhar com vetores nesse caso, né? E como que ele facilita a resolução ao invés de fazermos por decomposição de vetores, como a gente já tem falado, né? Essa ideia é mostrar, né, realmente por que é interessante trabalhar dessa forma. Mas antes da gente começar, eu gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. E se você já é inscrito e tem sido ajudado pelos nossos vídeos, eu te convido a nos ajudar também. De que maneira? Curtindo o vídeo, compartilhando o vídeo no WhatsApp, no Facebook, por aí vai. E se tornando membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos, né? Clica em Seja Membro e lá tem um vídeo que eu explico melhor sobre esse assunto, né? Bom, sem mais delongas, né? Vamos então aqui ao tema, né, de hoje, né? Determine a tração em cada corda usada para suportar a caixa de 100 kN, 100 kg, mostrada na figura, e a extensão da mola. Então, vou aplicar equilíbrio de forças aqui. Eu tenho uma molinha aqui, né? Está indicado aqui pelo K dela. Depois que eu identificar a força que eu tenho aqui, a gente consegue, né? Achar qual que seria, né, a distensão dessa mola aqui no caso, né? Bom, o que que acontece, né? Veja que eu tenho aqui essa força TAD. Eu estou usando TAD porque é por de tração, né? Ela está relacionada aqui com posições, né? Então eu tenho, aqui eu vou trabalhar com vetor e vetor posição. Já essa outra força aqui, essa força TAC, ela está relacionada com os ângulos, né? Então o que, que a gente viu lá o que, que a gente comentou, né, quando a gente falou, tá? Porque a gente tem feito, né? Nessa playlist aqui eu estou apresentando a teoria à medida que a gente vai só estou fazendo exercícios, né? E a gente vai mostrando a teoria. O que, que a gente comentou, né? Que no caso de sistemas tridimensionais, se você sabe os ângulos formados pelo vetor e os eixos correspondentes, x, y, z, né, que é chamado de alfa, beta e gama, esses ângulos, o cosseno desse ângulo é a componente a componente naquela direção dividido pela hipotenusa, né, que é o módulo do vetor. Então isso facilita também a nossa resolução aqui. Fora isso, né, nós temos aqui a força-peso, né, o W, que é m vezes g, e a gente tem, né, eu posso colocar vetorial aqui, o G é vetorial também, e a gente vai ter aqui a força, que é a força de ter uma tração aqui também, né, que tem um pedaço que é corda aqui, tração TAB. E essa tração é a mesma força que estende essa mola, né? Então, através dessa força, nós conseguimos verificar quanto que essa mola esticou neste exemplo aqui. Bom, então, o que, que nós temos que fazer, né? Escrever os vetores como vetores cartesianos, né? Na forma de x, y, z, ou i, j e k, chapéu, né? Na sequência, né, dos eixos x, y, z. Bom, é isso que nós iremos executar aqui, né? Então, o que, que nós temos aqui em termos de... o que, que a gente precisa saber em termos de teoria, né? A gente precisa, no caso, o TAD, ele vai ser igual ao módulo TAD multiplicado pelo vetor UAB, o AD, aliás. E o vetor UAD, ele é o vetor RAD dividido pelo seu módulo, que ele é um vetor unitário, RAD. Quando eu coloco a seta é o vetor, quando sem a seta é o módulo. Bom, e o vetor RAD, ele é igual a o vetor RD menos o vetor RA. Só que note que nesse exemplo, o vetor RA ele está na origem, né? Então o RA nesse problema aqui, ele é zero. Então o vetor RAD é igual, né? É igual ao vetor RD. Identificando o vetor RD, eu consigo identificar o vetor RAD, eu calculo o seu módulo, eu consigo calcular o vetor unitário, com o vetor unitário eu consigo descrever, né, o vetor TAD como um vetor cartesiano. A outra coisa que nós vimos, né, que a gente comentou já também em vídeos anteriores, quando a gente falou lá de vetores, né, quando a gente começou a falar, que eu quero dizer, né, esse ângulo aqui, então, vou escrever aqui de outra cor aqui. Então, o que, que a gente tem? Alfa, ele é igual a 120, que está em relação ao eixo x.
O beta é 135, que está em relação ao eixo y, graus, né? E o gama, ele é 60 graus, que está em relação ao z, né? Então 60 graus. O que a gente já comentou anteriormente, né, nessa parte, que o cosseno de alfa vai ser igual, nesse caso aqui, que é o TAC, né? TAC x dividido por TAC. Então daqui a gente tira que o TACx é igual a TAC cosseno de alfa 120. Por analogia, né? O TACy vai ser o TAC cosseno de beta, que é 135. E, por fim, a gente vai ter o TACz igual TAC cosseno de 60. Então, ou seja, eu consigo determinar, né, como se eu já tenho os ângulos, né, se eu já tenho os ângulos entre os eixos x, y, z, eu, né, calculo direto pelo cosseno, né. Isso, né, eu sempre recomendo você ler a teoria, porque o que a gente fala aqui no livro sempre tem, né, muito mais coisas do que a gente vai comentando aqui, né. Então, se você consegue checar essa informação lá na teoria do livro, né. E a gente, no caso, aqui está usando o livro do Hibber. Bom, então eu consigo, basicamente, então esses são os dois vetores mais complicadinhos, digamos assim, né? Que então eu preciso determinar. O caso aqui, né, o TAC, eu já consigo até escrever ele. Então, o TAC, ele vai ser igual, vou escrever ele em vetor cartesiano, né? TAC cosseno de 120, TAC cosseno de 120, e chapéu, mais TAC cosseno de 135 J chapéu, mais TAC cosseno de 60 K chapéu. Bom, agora sim, né, eu vou ter que determinar esses vetores. Eu vou reescrever aqui, né, eu vou pegar a cor aqui e vou reescrever aqui o vetor, né. O vetor posição para chegar em D, eu estou aqui em A, eu vou ter que andar em X primeiro, então eu vou ter que andar um para trás, né, o oposto, então é menos. Depois eu ando 2 na direção positiva e depois eu ando 2 para cima, né, que seria aqui na direção de Z. E o vetor RD seria esse vetor aqui, RD. E cada componentezinha dessa que eu fui falando, né, é a componente RAD, X, Y e Z. Né? Bom, então, o que a gente viu lá, né, que o RAD é igual ao próprio RD. Né? Então, eu não preciso nem determinar RA porque ele é zero. Né? Então, isso a gente consegue extrair do próprio desenho. Então, o que acontece? Né? O RAD, ele vai ser igual a menos 1 I chapéu, mais 2 J chapéu, mais 2 K chapéu. Por que disso? É o que eu acabei de falar aqui, né? A gente sai de A, eu tenho que andar em X, andar em Y e andar em Z. Então foi menos 1 porque eu andei ao oposto, 2, né, positivo e 2 positivo. Bom, o módulo de RAD é igual a raiz de menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual, pegando aqui então a calculadora, então eu vou ter 2 e 2, monto o vetor, repito, ABS, ele tem o valor 3. Consequentemente, o vetor UAD, ele vai ser igual, como a gente já comentou, né, RAD dividido pelo módulo RAD, que é o vetor unitário, né, dividido pelo seu módulo, eu tenho o vetor com módulo 1, por isso que chama vetor unitário. Então, fazendo isso, né, pegando esse vetor aqui e dividindo por 3, eu vou ter 0, menos, né, 333 e chapéu, mais
0,667 J chapéu mais 0,667 K chapéu. E agora, eu posso escrever o vetor T AD. O que a gente viu, né? O TAD, vou escrever aqui embaixo de novo, TAD, ele é o módulo de TAD multiplicado pelo vetor unitário UAD, que é esse vetor aqui. Então basta, né, pegar cada componente dela, né, ou multiplicação de vetor por escalar, né? Eu pego cada componente e multiplico pelo escalar que eu tenho, que no caso é o TAD. Então vai ficar esses mesmos valores, só que com TAD na frente. Então, menos 0,333 TAD e chapéu. Depois, mais 0,667 TAD J chapéu. Que mais? E mais 0,667 TAD K chapéu. Quase não deu para colocar aqui também. Bom, então já tenho os vetores. Eu vou repetir aqui o vetor TAC aqui, né? Que a gente escreveu ali, então TAC. Por que isso, né? Porque eu já tenho, vou escrever todos os vetores, então fica mais fácil, né, da gente verificar cada um deles, né? Então ele é TAC cosseno 120, TAC cosseno 120 e chapéu, mais TAC cosseno de 135 J chapéu, mais TAC cosseno de 60 K chapéu. Aí vem uma pergunta que não quer calar, né? Eu preciso verificar o sinal aqui. O sinal está embutido no cosseno, né? Quando eu for observar aqui, eu vou mostrar aqui, no caso, aqui, ó. O que acontece, né? O C aqui, ele vai ter uma parcela aqui para, né, se fosse fazer a projeção aqui, ele vai ter uma parcela de C para aqui no TAC, né? Eu vou ter uma parcela dele para trás aqui de X também. Então, esse valor é negativo. E como é que eu sei disso, né? Eu sei disso porque o cosseno de 120 ele é maior do que 90 e cosseno, né, maior do que 90 ele vai dar um valor negativo, né, lá do círculo trigonométrico, né? Lembrando do círculo trigonométrico, né? O x é cosseno e o y é seno. Se eu tenho um ângulo acima, né, de 90, né, o cosseno vai ser o valor negativo aqui, né? Então esse seria a consequência ali lá da trigonometria. Então, né, como eu sempre falo, né, as coisas sempre estão interligadas, né? Então, esse valor eu não preciso ficar preocupado em colocar aqui, porque o cosseno vai me dar essa informação, né? Então, por isso que é importante entender essa questão da trigonometria. Bom, é a mesma coisa o cosseno de 135, que ele vai ter uma componente de y para trás também, ó, aqui no C, né? Então vai dar um valor negativo o cosseno de 135. E o cosseno de 60 dá positivo, realmente ele é para cima, né? Essa parcela é para cima, então está coerente. Bom, voltando aqui a canetinha branca, não, acho que eu vermelha mesmo. O que falta escrever aqui? Falta escrever o peso. O peso, deixa eu ver se eu fiz a conta. Não, não fiz a conta. Então, o que a gente, eu vou escrever aqui, o peso, ele é a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Vezes G. Vou colocar vetorial aqui, né? Então, só o módulo vai ser 9,8, ou melhor, 100, né? Estou invertendo aqui os valores na cabeça. A massa que vale 100 vezes 9,8. Então, isso aqui vai ser igual a 980 newtons. Bom, então, se eu for, né, escrever isso na forma... Além disso, né, já vou aproveitar para desenhar aqui, eu vou ter a força TAB. TAB é uma força só na direção de x, eu não preciso preocupar em fazer... ela já está na direção, né, então não preciso em fazer vetor, posição, nem nada. Então, o W, vetorial, vai ser igual 0 I chapéu, mais 0 J chapéu, menos, por que menos? Porque está apontando para baixo, 980 K chapéu. Por que eu estou fazendo direto? Porque é muito simples, né? Ele só tem componente em Z, no sentido oposto, então é menos aqui, né? Da mesma forma, o TAB, ele vai ser igual, né? Isso ele só tem componente em B,
ele só vai ter o valor aqui, TAB, I chapéu, mais 0 J chapéu, mais 0 K chapéu. Pronto, eu já tenho todas as forças envolvidas no meu problema. E o que, que a gente tem agora, né? A gente tem que somar os valores que são correspondentes, né? Então, eu vou somar todos esses valores aqui, ó. Esses, que é a soma de vetores, né? Depois eu tenho esses valores aqui. E por fim, por que eu estou circulando? Que é mais fácil de conferir, né? Esses valores aqui, ó. Então eu faço essa soma e aí eu vou obter as minhas três equações, né, relacionadas a x e y, z. Então o que vai acontecer, né? Vou primeiro fazer na direção de chapéu. Veja aqui, né? Eu tenho aqui o valor, posso até já indicando aqui, ó, menos 0,33, 333 TAD, mais esse aqui, ó, TAC cosseno 120, mais TAC cosseno 120, mais 0, mais TAB, e isso aqui igual a 0, porque nós temos que aplicar, né, como eu falei aqui no começo, eu falei, mas não escrevi, a gente tem que aplicar, né, vou escrever aqui, que o somatório das forças vetoriais é igual a 0 vetorial, porque é estático, né, estamos dentro da estática, né, a somatória das forças é igual a 0, porque se eu tiver diferente de 0, eu vou ter aceleração, e nesse caso eu não tenho, né, a aceleração vai mudar a minha velocidade, como não muda a velocidade, então, né, é estático o negócio aqui. Bom, agora eu faço o J chapéu. Por isso que é bom, né, circular ou marcar, né? Então tá aqui, ó, posso até ir ticando aqui para ver quais são os valores, né? Eu gosto de colocar coisas diferentes para ficar mais fácil mesmo, e a chance, por que eu coloco 0 e 0, 0? Para eu ter certeza que eu estou pegando o valor correto, né? Então se eu coloco aqui, vamos dizer, digamos que eu tenho aqui, nem o caso aqui, ó, eu tenho o K e eu não coloco nem esse, eu posso considerar o K, por exemplo, no X, aí acabou, né? Arregaçou o exercício, né? Bom, então, 0,667 TAD mais TAC cosseno de 135 mais 0 igual a 0. E por fim, no K chapéu vai ser igual a 0,667 TAD aqui, mais TAC cosseno de 60 menos 980 e tá aqui menos mais 0, né? Igual a 0. Nessas equações aqui, inclusive, a gente pode conferir, né? Para ver se está coerente mesmo, né? Então, se eu for pensar aqui no TAD, TAD é essa força que vai estar aqui, né? Se eu pensar nela, ela vai ter x negativo e ela vai ter x está negativo aqui, ó. Se eu pensar agora no y, o y é positivo, aqui está positivo, ó. E no z também está positivo, aqui está positivo. Agora o segundo, TAC está aqui. TAC, ele vai ser no sentido de x negativo, mas cosseno de 120 dá negativo, então essa parcela aqui é negativa, então está coerente. O y é a mesma coisa, cosseno de 120 ou 135 vai ser negativo, então aqui vai dar menos, então estaria coerente. E, por fim, em z é positivo para cima mesmo, então está positivo aqui. Pensando na força-peso, ela em x não tem, em z, em y não tem, só tem em z, negativo. E por fim, essa força aqui, ela tem em x, ela não tem em y e ela não tem em z. Então está coerente as minhas equações, né? Então a vantagem de você reescrever as equações assim, né, e comparar, né? Eu não falei aqui, mas, né, esse aqui seria o meu diagrama de corpo livre, aqui, né?
que eu usei a própria figura, como é tridimensional, eu não me arrisco a fazer o desenho, que eu sou muito ruim em desenho, né? Então eu acabo pensando dessa forma aqui. Bom, o que acontece aqui? Né? Eu tenho aqui a equação 1, eu tenho a equação 2, eu tenho a equação 3. Eu vou olhar para cada equação e vou verificar qual que é o melhor caminho para percorrer aqui, né? Veja o seguinte, na equação de I, eu tenho TAD, eu tenho TAC e tenho TAB, então eu tenho três incógnitas. Já na 2, eu tenho duas, TAD e TAC. E na 3, eu também tenho TAD e TAC. Então eu vou juntar essas duas aqui, daqui vai sair o valor, né, o valor de TAB e TAD e TAC. Depois eu jogo ela na terceira equação e eu obtenho a última incógnita que falta. Então, eu vou fazer aqui da equação, né, da equação 2, ou das equações, né, 2 e 3. Não, vou fazer separado aqui. Bom, aí existe, aqui eu tenho um sistema de equações e existe dois métodos principais que a gente pode resolver, por substituição e pelo método da soma, né? Se eu for observar aqui, pela soma é até mais fácil de fazer. Se eu pegar a equação 2 menos a equação 3, o que vai acontecer? 0,667 TAD menos 0,667 TAD dá zero. Aí sobra só valores, né, os valores de TAC. Então é isso que eu vou fazer. Então, a gente faz membro a membro mesmo, né? TAD, né, 667 TAD, menos, veja que eu tenho que pegar o inverso daqui, menos 6667, esse valor aqui dá zero. Então, aqui vai zerar. Bom, TAC, cosseno de 135, menos, mais, né, mais com menos dá menos, menos TAC, cosseno de 60. Zero, menos, menos, né, então dá mais, então aqui dá mais 980, igual a zero. Bom, eu só tenho TAC nessa equação, basta somar, né, colocar TAC aqui em evidência. Então eu vou ter TAC, colocando em evidência. Opa, coloquei um traço que não tem. Então vai ficar, colocando aqui em evidência, sobra só cosseno de 135, né? Cosseno de 135 menos cosseno de 60 igual, né, passando 980 para o outro lado, igual a menos 980. Então TAC vai ser igual a menos 980 dividido por cosseno de 135 menos cosseno de 60. Então daqui a gente tem que TAC vai ser igual, fazendo a conta aqui, né, 135 cosseno, 60 cosseno, menos. Então, eu vou colocar os valores aqui para você poder conferir também, se você quiser, né? Então fica menos 980 dividido por menos 120,07. Divisão de, né, menos com menos dá mais, então TAC 980 divide, daqui dá 811,9 kN. Bom, por isso que eu estou colocando os valores aqui, né? Veja que o TAC, ele deu positivo, significa que ele realmente, eu fiz no desenho, lá no comecinho, eu fiz ele aqui, né? TAC sendo puxado para lá, né? É o que acontece, né? Se ele deu positivo, significa que, nesse sentido aqui, realmente ele o valor dele numericamente deu positivo, significa que ele realmente, eu considerei ele na direção certa. Eu estou falando isso por quê? Porque quando a gente for fazer somatório de momentos, o cálculo de reação e apoio, que vai ser, né, assuntos que a gente vai falar na sequência, a gente não sabe para que lado é a reação, né? Então a gente não precisa ficar preocupado com fazer um estudo de como que vai ser essa reação, porque depende muito das distâncias, dos momentos e tudo aí, por aí vai. Então eu sempre faço assim, eu atribuo os valores positivos
e a resolução, né, vai me dizer se eu acertei ou não, né? Então, mas eu vou detalhar melhor isso na sequência, né? Bom, tem o valor de TAC, se eu tenho o valor de TAC, aí eu posso voltar em qualquer uma dessas expressões aqui, tanto na equação 1 quanto na equação 1, quanto na equação 2, quanto na equação 3, e eu vou obter né, o outro valor, né? Então, da equação, opa, deixa eu mudar aqui ó, a canetinha. Então, da equação 2, eu tenho o valor de TAC. Então, olhando para a equação 2, o que é que eu tenho aqui? Né? 0,667 TAD aqui, mais TAC mais, quanto vale TAC? 811,9 cosseno de 135. O que mais? Igual a zero. Então, eu vou ter TAC, TAD, aliás, vai ser igual menos 811,9 cosseno de 135 dividido por 0,667. Bom, então, o que vai acontecer? Cosseno de 135 dá um número negativo, menos com menos dá mais. Então, aqui vai dar um valor positivo, dividido aqui por esse, né, eu vou ter o valor final de TAD. Então, TAD vai ser igual 135 cosseno multiplica 0,667 divide 860. 860,7 kilonewtons. Kilonewtons nada, aqui é newtons. Porque foi dado, eu calculei, né? Aqui é newtons, né? Então aqui é newtons também. Então aqui não é kilonewtons, né? Só conferindo aqui as... Então aqui eu tenho o valor de TAD. Bom, veja o seguinte, né? O valor, que foi o que eu comentei no exercício anterior, não sei se você assistiu, no exercício anterior, as cordas elas estavam na mesma posição, assim, só, né, opostas, né? Estavam simétricas, né? Aqui não, né? Então, como não estão simétricas, os valores estão dando diferentes, né? Então, é isso que é importante aí você ter em mente, né? Bom, agora que eu tenho o valor de TAD e TAC, eu uso a primeira equação para determinar o valor de TAB. Então, como que vai ficar? Deixa eu voltar aqui, vai ficar menos, antes disso, né, deixa eu escrever aqui. Então, da equação 0,1, vem. Sempre é bom você escrever, né, para você indicar para você mesmo e, né, se for uma prova, para o professor, o que você está fazendo, né. Então, da equação 1 vem. O que eu tenho da equação 1? Menos 0,333 menos 0,333 vezes o valor de TAD. TAD vale 860,7. Mais TAC. Mais TAC, que vale 811,9. Vezes o cosseno de 120. E mais TAB, que é o que eu quero saber agora. E isso aqui igual a zero. Bom, então, eu tenho que TAB vai ser igual, né, passei esses valores para o outro lado e já inverti assim, né? Então, vai ficar esse valor que está negativo passa para positivo, então 0,333 ponto 860,7 menos esse valor aqui que estava positivo passa negativo, 8,119 vezes cosseno de 120. Bom, por que eu estou fazendo isso? Né? Eu estou deixando as contas sempre por último, é o ideal do ponto de vista de propagação de erros, né? Mas não, você poderia fazer a conta também sem problema nenhum. Então, ponto 333 multiplica 811,9 enter 120 cosseno vezes. Então, o que acontece, né? O valor do cosseno aqui, ele vai dar um valor negativo. Né? Então, menos com menos dá mais, então vai acabar somando esse valor com esse aqui, né? Então, somando esses valores,
dá 692,6 newtons. Bom, então aqui, né, veja, o valor deu positivo, significa que realmente o TAC, o TAB, ele é nessa direção para cá, né? Tem que mudar a cor aqui que não aparece muito bem. Realmente ele puxa, né, esse componente para lá, né? É a força aqui de tração. Bom, então aqui a gente respondeu até agora pede, né, o exercício, determine a tração em cada corda. Então, determinamos a tração na corda AC, na corda AD e na corda AB. E além disso, pediu a distensão da força, né? O que a gente sabe, né? Se eu for pensar na mola, eu tenho, né, a mola, vou pôr ela fixa aqui. Eu estou puxando essa força por ação e reação, né? Se a tração é para cá, a reação aqui é oposta, né? Lei de Newton lá, a terceira lei de Newton, né? A ação e reação. Então, eu vou ter aqui força aqui, a força TAB. Então, TAB, vou colocar mudar de cor aqui que o pessoal reclamou. Que o vermelho é ruim de ver. Então, TAB é igual à força de mola, e a força de mola é igual ao coeficiente K vezes o ΔX, o tanto que distendeu. Então, ΔX vai ser igual a TAB dividido pelo coeficiente K. A força a gente acabou de determinar, 692,6. 692,6 dividido pelo K, que está dado ali, 1,5 kN, então é 1.500 newtons, né, por metro. Então, ΔX vai ser igual 692 dividido por 1.500, divide a corda, né, a mola, ela distendeu 0,462 metros, ou metro, né, porque não deu mais de 1 metro, que é igual, aí sim, 462 milímetros, né. Então, se aqui é o valor, né, por mais que é 462, mas é zero, né, então é um valor menor do que 1, então se não tem nenhum, né, como é que você vai falar metros, né? É 1 metro só, né, menos de 1 metro inclusive, né? Então assim a gente consegue calcular, né, dessa forma a gente conclui, né, calculando quais foram né, as forças em cada corda e também qual que é a distensão que a corda não, a mola, ela sofreu. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.